Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se Deus criou os céus e a terra, todo o universo, para a existência e manutenção do ser humano. Podemos dizer que Deus é tudo na sua onipresença, que é Pai de todos e que cada indivíduo é como uma célula em um gigantesco corpo vivo? Bem, Deus é sim fonte de toda a criação. E também é Ele que cuida da sua manutenção, que mantém todas as coisas. Mas o homem não pode ser considerado uma célula de Deus, porque se assim fosse, haveria pecado em Deus. Pois esta é a condição natural do homem arruinado desde o seu nascimento. Apenas os que nascem de novo são considerados filhos de Deus. Pela fé em Cristo são feitos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, um corpo do qual Cristo é a cabeça. Então não somos células de Cristo, somos membros do seu corpo depois que cremos nele como Senhor e Salvador. Mas isso nada tem a ver com a ideia panteísta, pagã, de que Deus esteja em todas as coisas e tudo seja Deus ou partículas de Deus. Não. No panteísmo, tudo pode ser adorado por causa dessa ideia. Uma pedra, um rio, uma vaca, uma cachoeira, etc. E muitos ocidentais, sem noção, hoje abraçam árvores, adoram cachoeiras, porque acreditam que todas as coisas fazem parte de Deus, mas não é o caso. Eles foram só influenciados por religiões pagãs orientais. Uma leitura descuidada de Atos 17 pode levar a essa conclusão errônea. A passagem diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Isso Paulo falou em Atos 17, 24 a 29, quando pregava a pagãos. Frank Binford Hall, um autor que viveu no final do século XIX, comenta Atos 17 da seguinte maneira: Paulo começou apresentando-o como o Deus da criação. Isso está na base de tudo. Se nós não o conhecemos assim, não o conhecemos. É por isso que a teoria da evolução funciona tão desastrosamente. A sua principal atração para muitos é que ela permite dispensar completamente a Deus, ou pelo menos empurrá-lo até um passado tão remoto que ele nem sequer seja digno de consideração. Paulo traz a Deus para o primeiro plano da imagem que apresentou, ou do exemplo que apresentou, que ele não apenas fez o mundo, mas todas as coisas no mundo. Ele não pode estar contido nos edifícios dos homens, nem adorado como se precisasse de alguma coisa das mãos dos homens. Ele é o próprio doador da vida e de todas as coisas. Todos os homens são suas criaturas, feitas de um só sangue, e os seus tempos e limites são determinados por ele. Permaneceram alguns lampejos de luz quanto a isso entre eles, e Paulo foi capaz de citar alguns dos seus próprios poetas, os poetas pagãos, como tendo falado da humanidade como sendo consequência de Deus. Nisso eles estavam certos, os pagãos. Mas somente pela fé em Cristo nos tornamos filhos de Deus, embora todos os homens tenham vindo dele como suas criaturas. Sendo assim, não devemos conceber Deus como algo menor que nós mesmos ou como obra de nossas próprias mãos, e devemos ser aqueles que buscam por Ele. Sua imanência é reconhecida nas palavras: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Contudo, Paulo pregou-o como um ser transcendente, que é o Senhor do céu e da terra. Então, até aí, Frank Binford Hall, que viveu entre 1874 e 1964. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.